Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um UDQ Entrevista, né? O quadro que eu tenho tentado fazer aqui na Universidade da Química às segundas-feiras. E hoje eu tenho o prazer enorme de entrevistar um ex-aluno meu. Bom, antes de apresentá-lo, uma das coisas que vocês perguntam bastante aqui é como que é a vida na indústria, né? Como que um químico atua na indústria? Eu sempre deixei claro que eu sou professor de química. A minha experiência é em sala de aula, eu não conheço o ambiente industrial. Então é bem legal convidar pessoas que já têm essa experiência. E o convidado de hoje é o meu ex-aluno, o Igor Caldas. O Igor, ele fez técnico em Química no IFRJ, inclusive ele atuou na indústria, desenvolvendo ali o trabalho de técnico em Química. Atualmente ele é graduando em Engenharia Química na UERJ, e é um cara que se envolveu muito com o esporte. Ele é nadador, ele é maratonista, já participou ali de algumas competições oficiais, e ele vai nos contar um pouco como que é a atuação, como foi a atuação dele, né? Como foi a experiência dele, em especial numa indústria de vidros, né? Uma indústria vitrofarma, ou seja, ele vai explicar um pouco melhor, mas essencialmente uma indústria de vidros com um objetivo específico. Então, hoje, na condição de ex-professor, eu tenho um prazer muito grande de convidar para a Universidade da Química o Igor Caldas. Olá, Igor, tudo bem? Está conseguindo me Olá, ouvir Antônio. Estou te direitinho? ouvindo muito bem. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte de um quadro com você, um dos professores que eu mais admirei lá no Instituto e um grande amigo agora hoje em dia. Não só ex-professor, mas grande amigo. Igor, é uma grande honra recebê-lo aqui. Assim, de verdade mesmo, na condição de ex-professor seu e de seu amigo, eu fico muito, muito feliz. É, Você vai nos contar um pouco, então, como foi a sua experiência numa indústria de vidros? Claro, eu vou contar assim. Então, Antônio, eu estava com 19 anos quando estava no meu sétimo período no Instituto Federal e eu tive contatos com professores que não era só licenciatura, tinha experiência de indústria. E quando eles contavam as experiências que eles tiveram nas indústrias, eu ficava pensando, caramba, será que um dia eu posso trabalhar numa indústria, eu posso operar um equipamento que nem esses professores operaram e ter resultados, saber como é que é a vida de um técnico em química que acaba de sair do curso e tem uma experiência diretamente com a indústria, eu ficava me perguntando essas coisas. Até que um dia surgiu uma oportunidade de entrevista de emprego, eu tinha acabado de fazer 20 anos, para uma empresa alemã que fica em Pilares, para uma empresa de vitrofarma, na área farmacêutica, fazendo vidro para remédios, e me convidaram para participar de um processo seletivo, uma entrevista de emprego. Eu cheguei lá nessa entrevista de emprego, me deparei, eu estava sendo entrevistado diretamente com o pessoal da RH, mas o responsável da linha ali, o engenheiro responsável, era diretamente o engenheiro do controle de qualidade. E eu fui entrevistado diretamente por ele, sem saber que ele era o responsável geral do setor. Então, eu não sabia disso, isso me deixou bem mais tranquilo. Aí veio a primeira pergunta. Você já teve alguma experiência com indústria ou algo assim? Eu falei, então, é a primeira entrevista de emprego que eu estou tendo na minha vida, na área técnica, e a única experiência que eu tenho é de aulas laboratoriais que eu tive durante o técnico e um projeto que eu tive com o professor Paulo Chagas, que fez até uma entrevista aqui com você sobre tratamento Sim. de água. Aí eles viram meu currículo e durante o meu currículo eles fizeram algumas perguntas sobre uns cursos extras que eu fiz, formação acadêmica, essas coisas assim, Semana da Química, que eu participava de alguma Uhum. Semana da Química que algumas faculdades disponibilizavam. E aí veio a primeira pergunta desse engenheiro. Ele falou, você pode me explicar como que é um processo de titulação? Aí eu falei assim, você quer que eu te explique a volumetria por precipitação, ácido base ou por complexação? Aí ele riu. Aí ele, não, você pode me falar de jeito geral, uma ácido e base. Eu expliquei, né, que a gente tinha um recipiente que a gente colocava um volume conhecido, e essa substância poderia ser ácida ou básica, normalmente NaOH ou HCl, dependendo do que a gente souber. E além de ter o volume conhecido, nós tínhamos a concentração. E através dessa, nós conseguiríamos descobrir qual era a substância, a concentração da outra substância, conforme ela mudasse de cor
depois que nós acrescentássemos o indicador, que normalmente quando a gente não sabe o meio que está ali, a gente usa o azul de bromotimol, né, que dá uma coloração característica tanto no meio básico quanto no meio ácido. Então, tendo esse ponto de viragem, a gente faz um cálculo de concentração e volume da espécie que a gente tem, e a gente vê o volume que foi gasto, a gente acaba descobrindo a concentração do outro. Aí ele falou, não, muito bem, gostei dessa explicação, foi certinha. Tem algum equipamento que você não tenha experiência em mexer? Eu falei, um dos equipamentos que você tem aqui é um espectrofotômetro de ultravioleta, um absorvedor atômico, que eu nunca tive a experiência de poder mexer, mas o Luiz, que deu uma entrevista para você Também. nesse mesmo canal, ele tinha me dado uma massa teórica gigantesca, ele me deu um livro sobre esses métodos analíticos instrumentais. E por mais que eu não soubesse mexer, eu consegui lidar muito bem com a prática desses equipamentos, porque eu tive todo o zelo com aquela cubeta, que Deus me livre, deixar aquele negócio cair, ia me custar uma fortuna, não só em valor, mas falo de conhecimento, porque essa indústria me deu grande conhecimento, e consegui explicar, né, como é que eu corria utilizando. Eu falei que a parte mais importante de uma análise instrumental é o preparo da sua substância, e se você errar ali naquele preparo, né, onde tem a química básica, a gente pode dizer, você está prejudicando toda a leitura daquele, mesmo colocando equipamento, vai ler, só que se você preparar errado, não vai encontrar o que você está procurando. Aí ela me fez uma pergunta que eu esqueci, que eu acho que foi a pergunta que eu mais vacilei até hoje. Que eu peguei e falei, ela falou assim, Igor, me fala um defeito seu. Eu era todo inocente, apenas com 20 anos, eu falei, às vezes pode ser que acabe me escapando uma palavra chula. Aí ela, foi assim mesmo que eu falei, ela, o que você quer dizer com isso? Poxa, pode ser, nunca aconteceu, mas eu tenho medo de falar alguma coisa que possa acabar magoando alguém, entende? Nunca vai, um idiota ou algo assim, eu expliquei isso. Aí eles pediram para ver o meu histórico, eu tinha levado o histórico parcial. Eu falei, pô, se eles lerem minha nota de inorgânica, eu tô ferrado. Inorgânica, físico-química. Eu fui o professor deles de inorgânica, pessoal. Já viram que foi difícil, né? Aí, quando eles pediram o meu histórico, aí o professor, esse gerente, né? Ele ficou olhando, esse engenheiro, ele olhou. Ele na parte fundamental você foi mediano, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção aqui, essa matéria aqui, operações unitárias, vocês me chamam muita atenção, porque ela foi uma das matérias que eu mais tive dificuldade na faculdade, e essa nota aqui tá 9. Você é bom mesmo, né? O que você aprendeu em operações unitárias? Aí eu falei, não, eu aprendi a fazer conversão de unidade de sistema internacional, sistema inglês e sistema inglês de engenharia, e aprendi a fazer balança de massa e carga, lidar com bombas, e também aprendi a fazer simulação de destilação de poços de petróleo, que eu aprendi com o professor Paulo Chaves, com o professor Chaves, Luiz Chaves, no técnico em química no 7º período. Ele foi bem maçante com esse negócio aí, passou um projetão sinistro e a gente passou com êxito, todo mundo foi muito bem nele. Apesar da matéria ter sido difícil, eu me destaquei muito bem nessa parte aí, eu fiquei muito feliz de realmente ter adquirido esse conhecimento com ele. Aí ele falou, Igor, se você trabalhasse numa indústria de vidro, não só na área de laboratório, como é que você faria? Vamos propor que se eu te desse tais substância, entrasse essa substância aqui no forno, só que o vidro sairia de cor avermelhada. Eu pensei, não, o vidro, para sair avermelhado, deve ter um alto teor de ferro. Ficou âmbar. Aí eu pensei, não, eu faria um cálculo de proporções e tentaria diminuir tentaria diminuir a concentração de ferro, só que às vezes não é que está do ferro puramente nessa areia. Ele falou, às vezes o ferro é da própria areia. O que você poderia fazer? Eu colocaria alguma coisa que inibiria a reação do ferro, fazendo ele virar um gás e se volatilizar para fora do sistema. Aí ele viu essas perguntas, aí me levou para uma sala ao lado que tinha uma cafeteria, e lá eu tomando café, eu encontrei alguém do setor dele, né? Aí ele estava conversando comigo, esse rapaziada do controle da qualidade, e ele falou, e aí, como é que foi essa entrevista? Tá fazendo entrevista? Você ainda na vaga? Tô fazendo entrevista para
estagiário aqui do laboratório e tal. Ele, pô, boa sorte. Aí nisso que ele saiu, o gerente voltou e falou, pô, meus parabéns, você acabou de ser contratado. Eu falei assim, caraca, eu não esperei nem 10 minutos, tô tomando café e fui Foi só o contratado. café. Eu, cara, fiquei muito feliz, peguei toda a papelada, fui pro IFRJ com um sorriso assim, ó, na cara, consegui a vaga. E é muito gratificante, porque mesmo sendo estágio, numa empresa internacional, teve um retorno muito gigantesco financeiro para mim. Cresceu muito. Isso foi em que ano? Isso foi em 2017. 2017. Bom, o Brasil está em crise já há muito tempo, né? Estamos numa situação bem ruim Não, agora, desculpa, mas 2017. foi 2018, Antônio, era a Copa do Mundo. Era a Copa do Mundo, foi 2018. Enfim, mas em 2017 também a situação não estava boa, 2018 também não. E conseguir um estágio em uma empresa grande é algo bem legal. Só para recapitular aqui, então, na sua entrevista, o seu entrevistador ali te fez algumas perguntas técnicas envolvendo química básica, né, a parte ali de Sim. titulação. Deixa eu fazer uma propaganda aqui para o pessoal. Tem um conjunto de aulas sobre titulação aqui no Universidade da Química, aulas abertas, e além disso, tem a possibilidade de aulas no meu curso Tudo sobre Química Analítica, que envolve a parte de química básica e também a parte de análise instrumental. Depois disso, né, depois que ele trabalhou um pouco ali a química básica, depois fez algumas perguntas mais específicas, envolvendo ali um pouco de análise instrumental, né, que uma outra parte da química analítica. Eu já fiz questão de chamar a atenção aqui em alguns vídeos que a análise instrumental é importante. Foi uma disciplina que eu não tive uma experiência muito boa, mas ela é fundamental, principalmente para quem quer seguir a área da indústria, e também dar uma analisada no currículo, né? Viu ali um pouco das suas notas. Então é legal investirmos nisso, né? Nos dedicarmos, tirarmos boas notas. Em algum momento, talvez, isso acabe nos ajudando. Sim. Igor, assim, foi bem legal esse seu processo seletivo, melhor ainda com o seu resultado positivo, mas eu queria, se você pudesse agora nos explicar um pouco como que funciona a indústria de vidros, ou no seu caso, a indústria Vitrofarma, e, enfim, como foi a sua atuação específica lá? Tem como mostrar um pouco pra gente? Claro, vamos lá, vou mostrar sim. Através do vidro, como falei com vocês. Primeiro, né, eu vou falar uma curiosidade, o que é vidro e como ele surgiu. Primeiramente, eu vou falar como que ele surgiu, né? O vidro tem uma história um pouco interessante, porque falam que ele surgiu com a chegada dos piratas em uma praia, e eles fazendo fogueira, o fogo reagiu com a areia da praia, e eles notaram que teve algo um pouco diferente, com uma densidade diferente da areia. Não era tão solta, não era tão solta como a areia. Se pegasse na mão, não cairia pelos nossos dedos. Tinha uma forma um pouco cortante e quebradiça. Dizem que assim foi surgido, né, o vidro. Mas relatos mais antigos mostram que os gregos e os egípcios já usavam tal conhecimento. E eu acho isso muito interessante. Eu não posso falar muito sobre isso porque eu não tenho tanto conhecimento. Mas o que é o vidro? O vidro é uma... Deixa eu atrapalhar, só acrescentar. Tem uma história que no Antigo Egito, né, quando o raio caía na areia lá do deserto e vitrificava, né, transformava aquela areia no vidro, aquela coisa inovadora, não natural, bonita, ela tinha um alto valor associado, tanto é que era utilizado pelos próprios faraós como símbolo de poder, como se fosse uma espécie de um amuleto, enfim, algo, eu acredito que passava a ideia de ter sido um presente dos céus para o próprio faraó. Então, esse vidro não intencional, né, porque foi a natureza que acabou produzindo, isso já é conhecido há milhares de anos atrás. Mas pode continuar, fica à vontade aí. Perfeito, então vamos lá, gente. O que é o vidro? O vidro é uma substância inorgânica, homogênea e amorfa. Amorfa quer dizer que ela não tem uma forma completamente... Você pode moldar ela da forma que você quiser, ela não tem uma forma característica, uma forma fixa. Obtida através do resfriamento de uma massa em fusão. O que seria uma massa em fusão? Seria uma massa, o resfriamento dessa massa seria uma massa que passou por um forno a 1.500 a 1.600 graus Celsius aproximadamente, e ali ele tem mais ou menos uma aparência de lava. Ele é vermelho como se fosse um magma mesmo.
e com resfriamento desse você consegue ir e com outros processos você consegue mostrar mais ou menos o que ele é hoje. Suas principais qualidades normalmente são a transparência e a dureza. Transparência porque a maioria dos vidros ainda são transparentes, alguns processos que você usa dá coloração a ele, e a dureza por conta dele resistir à chuva, você andar com o carro com ele, às vezes até resistir a bala, no caso dos blindados, tem essa característica de dureza por ter o seu arranjo cristalino bem agrupado, bem definido. O vidro distingue dos outros materiais por várias características. Ele não é poroso nem absorvente. É ótimo isolador e possui baixo índice de dilatação e condutividade térmica. Suporta pressões de 5.800 a 10.800 kg por centímetro quadrado. Isso é só uma curiosidade, não sou muito apto a falar muito sobre isso, não. Mas eu achei interessante colocar. A composição do vidro. É uma mistura formada por sílica ou dióxido de silício, como vocês podem ver aí em vermelho, oriundo, na maioria das vezes, do quartzo. O quartzo é o quê? Areia. Barrilha ou soda. Barrilha ou soda, a soda, né? É o carbonato de sódio. E calcário, que é carbonato de cálcio. Né? Esses três compostos inorgânicos são triturados, transformados em pó e misturados na proporção adequada. E essa mistura vitrificável é levada para um forno, que é chamado um forno de fusão, e essa temperatura é cerca de 1.500 graus Celsius a 1.600, como eu disse no slide anterior. Assim, esses sólidos fundem-se e passa para o estado líquido, formando uma massa porosa, homogênea, composta por silicato de sódio e cálcio. Essa é, portanto, a composição química de um vidro comum, um vidro fácil de fazer, né, de areia, né, um vidro de silicato. Aí você tem mais ou menos uma equação, né, de como que seria, barrilha mais calcário mais areia, formando o vidro comum e eliminando o gás carbônico, volatilizando, né, em forma de gás. Aí tá a mesma coisa de cima, né? Só que coloquei em forma química e as proporções, né? Que a gente coloca como x, y, z, porque não tem como dizer ao certo quantos mols de cada coisa você vai obter nesse processo. Vou falar um pouco das matérias-primas utilizadas na indústria vidreira, né? Especificamente na que eu trabalhei, né? Nós temos o componente estrutural, né? O corpo do vidro, né? O que vai formar quase todo o vidro é esse. Componente o componente estrutural um dos mais importantes porque é o constituinte básico, ou seja, aqueles que sofrem fusão e durante a queima sofrem fusão durante a queima e formam a massa viva durante o resfriamento. Tal componente vem da areia de quartzo, que a maioria da parte é formada por óxido de silício, e esse óxido de silício vem em torno de 80% a 90%. Às vezes até 95% do silício vem, dependendo do vidro que você queira. Mas também você encontra pequena quantidade do óxido de alumínio, do óxido de férrico e do óxido de sódio e do óxido de potássio. Você encontra esses gases, né, na areia. Um componente também importantíssimo é o componente fundente, que o insumo que fornece esse elemento necessário para a redução do ponto de fusão. Através desse elemento fundente, nós vamos diminuir o ponto de fusão para facilitar a formação da fase vítrea em menor tempo e reduzindo a energia utilizada para aquecer o forno industrial. Então, o fundente é importante porque ele vai diminuir, né, o ponto de fusão e com a diminuição desse ponto de fusão, a gente ganha tanto um lucro de tempo como de dinheiro também na indústria, um lucro de capital, né? Porque nós estamos adiantando o tempo da formação desse vidro, né? Diminuindo o ponto de fusão. Na fabricação de vidro, o fio de espátula é utilizado como o fundente e proporciona não só sódio e potássio, mas como você também pode encontrar também o óxido de alumínio nele e a própria sílica. Como você pode ver aqui embaixo a imagem do fio de espátula, ele é posado assim algumas vezes, mas normalmente ele vem em formação branca também. Agora vamos para que eu acho muito interessante, a matéria-prima que nós chamamos de agente afinante ou agente de refino. Isto é, substância
que por decomposição reduzem ao serem introduzidos na massa vítrea e fundida muitas bolhas de gás de grande tamanho que arrastam as menores. Ele então é responsável pela retirada dessas bolhas que ficam no vidro, né? Eles vão formar bolhas maiores e através dessas bolhas maiores eles empurram, né, ou adsorvem essas bolhas menores na sua superfície, né, do gás e levam ela para fora do processo, volatilizando, né, todo o processo e eliminando possíveis bolhas que podem atrapalhar a formação do nosso vidro. O principal agente de refino são esses, né, a fluorita, o sulfato de sódio e o sulfato de amônio. A imagem que está abaixo é a imagem da fluorita, eu acho interessante por conta dessas cores que ela tem. Você pode ver que sim, eu acho ela um minério muito interessante, porque dependendo de onde você achar, você vai achar ela só numa cor ou ela em várias cores, como está nessa imagem. Outra matéria também muito importante é o estabilizante. Por quê? Insumo que impede a formação de defeitos internos durante o resfriamento da massa vítrea, cristalização de algumas espécies minerais em meio do sólido amorfo, né? Eles impedem isso. E, normalmente, para esse tipo de coisa, os estabilizantes têm a função de impedir que o vidro composto de silício e álcalis seja solúvel, que são óxidos de cálcio, óxidos de magnésio e óxido de zinco. Normalmente, nós usamos o minério de calcita. Ele é importante porque, imagina você pegar um vidro onde você quer colocar um remédio e imagina esse vidro ter reatividade com esse remédio, ou ele ter reatividade com água. Ele não seria um vidro adequado para você guardar esse tipo de solvente, né? De componente que você queira. Então, nós utilizamos essa matéria-prima para poder impedir que o vidro reaja com o que você quer colocar dentro dele, né? Com o recipiente, né? Agora vamos falar, acho que de uma das coisas que você mais sempre me perguntou, o que é mais importante na coloração do vidro, como é que ele ocorre. Tem, se eu não me engano, um dos episódios do Dr. Stone, eu falo um pouco sobre coloração do vidro, e eu não lembro do tempo que eu gravei, e eu te perguntei, né, quais eram os componentes básicos, né, devido à sua experiência. Eu acho que você é citado como referência no vídeo. Antônio, eu não sei dizer porque eu, infelizmente, não tive tempo ainda de assistir o quadro do Dr. Stone. Eu estava querendo assistir o anime para depois assistir a química por trás dele. Eu adoro o Nerd Químico, eu assisti todos os referentes ao Naruto. Inclusive, eu sou fã, né, de Naruto aqui, ó, vocês podem ver. Mas esse Dr. Stone, eu vou assistir os episódios e vou direto para o seu Nerd Químico, para esse quadro que eu gosto de verdade. Então, vamos lá para os agentes corantes? Sim. A incorporação de colorante ao vidro é feita antes da etapa de fusão da massa do vidro. A coloração do vidro torna-se perceptível somente após a fusão e o resfriamento do vidro. Dependendo do elemento químico incorporado na composição do vidro, estes podem filtrar a luz, deixando passar alguns raios e reter outros. Por isso se utilizam garrafas âmbar para cerveja ou verde para vinhos, pois esses vidros impedem a passagem de radiação. Normalmente, esses vidros utilizados âmbar, nós utilizamos muito na farmácia também, né, para impedir algum elemento, né, que seja daquele solvente, né, que está dentro daquele recipiente, reaja com os raios ultravioletas, para não ter problema de perder aquele solvente que está ali dentro. Então, vamos para uma parte interessante, aí você pode ver algumas imagens de vidros, uma coloração, eu acho essa parte aqui um tanto interessante, como parece ter uma janela de uma igreja, né, que tem várias cores, eu acho muito difícil fazer, não só o arquiteto, mas também a parte química por trás é bem interessante, porque aqui agora eu vou estar tentando uma tabela, essa tabela nos mostra como que a cor, o elemento que você usa e a cor que você pode obter no processo. Você então tem os óxidos de ferro, eles podem dar uma coloração verde ou marrom, dependendo de quanto você usa. Os óxidos de manganês, normalmente eles são utilizados para âmbar escuro, ametistas e incolor. O óxido de cobalto dá uma coloração azul escuro. Cloreto de ouro, vermelho rubi. Composto de selênio, tons vermelhos.
óxidos de carbono, âmbar e marrom. Achei isso muito interessante, ó, os óxidos de carbono. Mistura de manganês, cobalto e ferro dá uma coloração negra. Igor, agora uma dúvida aqui de aluno quase. O óxido de carbono, na verdade, é borbulhado no processo CO e CO2, é isso? Sim, exatamente. Legal. É tudo antes, né? Antes ele é acrescentado, os colorantes ele é acrescentado antes da fusão, né? Como eu disse antes, né? E às vezes ali naquela fusão você pode ver que tem eliminação, né, do gás carbono. Mas ali a gente coloca para ter realmente a coloração, um processo até um pouco difícil, podemos dizer. A mistura do manganês e cobalto, né, e ferro é negro, óxidos de antimônio branco, óxidos de urânio verde amarelado, brilho no escuro, né? É como se fosse fluorescência, né? Que a gente fala. Depende Depende da se o brilho. coloração, né? Não, na verdade depende se o brilho for persistente. Né? Se ele brilha. Se bem que ele brilha no estudo, então é persistente. Nesse caso seria fosforescência. Ele absorve e vai eliminando a radiação aos poucos. Tem também composto de enxofre, que é igual ao do carbono, né? Âmbar e marrom. Composto de cobre, Qual é a coloração do cobre, Antônio? Perceptível, azul, né? Azul claro. E vermelho, tive que fazer essa brincadeira, desculpa, idiotice, mas composto de estanho branco e chumbo, ou antimônio, foi até um do seu quadro que você entrou em contato comigo, dá a coloração amarelo. E o chumbo é interessante porque ele impede a radiação, né, também, né? Interessantíssimo esse detalhe. Galera, agora vocês também vão estar por dentro sabendo que não existem só o vidro de soda e cal, né, que a gente chama o vidro de areia, de silício, normalmente. Nós temos vários tipos de classificação química para vidro, dependendo da sua base fundamental, né? Então, tem aqui, com base na composição química, o vidro pode ser classificado em diferentes grupos que reúnem as espécies com propriedades em comum. Dentre esses, destacam-se os vidros de soda e cal. Eles têm aplicação, são os tipos mais comuns de vidro, corresponde a cerca de 90% da produção mundial, com amplo domínio do mercado de vidros, planos, embalagens, vidros de serviço à mesa, pratos, copos, xícaras, copinho de bar e bulbos para alguns tipos de lâmpadas. Também são usados como os vidros artísticos em algumas decorações. O vidro borosilicato, ele é muito utilizado também, tem como principal, né, constituinte o bórax e o silício, né? O silício vai estar quase presente em todos, mas a estrutura depois que reúnem eles que vai dar a característica fundamental para eles, porque no caso do borosilicato, eles são tipos de... Eles têm alta durabilidade, com elevada resistência química e térmica, e são usados na fabricação de produtos de cozinha, normalmente são tampas de forno, e altas temperaturas, né? Por resistirem a altas temperaturas. E também são comumente usados para fabricar equipamentos de laboratório e para vidro de farmácia. O vidro do Becker, do Erlenmeyer, que nós utilizamos no laboratório, geralmente é borosilicato. Sim. E dos refratários que vão ao forno também, né? Na cozinha, por exemplo, aquele refratário que a gente coloca lá no forno, para ter resistência térmica, né? Não quebrar, também geralmente é borosilicato. E por ter essa alta resistência térmica, você já percebeu que quando você tira o Supirex, né, do forno e coloca diretamente numa bancada, seja lá de mármore, ele não racha, por ter esse arranjo molecular bem definido e essa alta resistência térmica no seu conjunto ali, então isso impede a rachadura do recipiente. Né? Nós temos também os vidros aluminosilicatos, todos com elevada resistência química e térmica aos choques térmicos, são usados na fabricação de janelas espaciais, né? Aviões e aeronaves em especiais. E alguns tipos de embalagem, bulbo para lâmpadas, utensílios domésticos e fibras ópticas. Internet aí, gente, usado com esse tipo de vidro. O vidro de chumbo, vamos falar uma das características dele, tipo, com elevado refratariedade, baixa resistência mecânica e de brilho intenso. São usados na fabricação de taças de cristais
bulbos para lâmpadas fluorescentes e tubos de televisão. E alguns tipos de vidros ópticos também são usados como vidros artísticos, em algumas decorações. Nós chegamos agora no vidro com lítio, né? O vidro com lítio, ele tem tipos caracterizados pela baixa dilatação térmica, elevada resistência mecânica, e são usados na fabricação de vários utensílios domésticos, cozinhas e alguns tipos de revestimentos cerâmicos, esmalte. Agora, um vidro que eu achei muito interessante, Antônio, eu vou até fazer uma brincadeira com você agora, os vidros na base de fosfato. Qual é o único reagente que não se pode colocar vidro? Você lembra? Como é que é? Qual o único reagente? Que não se dá bem com vidro. Não sei se é o único, mas, por exemplo, hidróxido de sódio é muito legal com vidro. A gente não estoca solução concentrada de hidróxido nos vidros comuns. Os agentes de flúor também, né? Os ácido fluorídrico, por exemplo, ele ataca... drasticamente o vidro, né? Sim, sim. Então, esse é um tipo de vidro especial para esses tipos de coisa, né? Os vidros à base de fosfato são tipos de silicone, são tipos não silicosos. O fosfato é o principal constituinte, e apesar de produzir tipos de menor resistência, dureza de empatia, dureza de quartzo na escala de Mohs, que é a escala que é utilizada para a produção de vidros, os vidros fosfatos são mais resistentes ao ataque do ácido fluorídrico, o único ácido que corrói fortemente, né, os vidros, por ter sílica, né? Então ele corrói drasticamente. Eles podem ser aplicados a alguns vidros biológicos usando e recipientes de cirurgia, né? Ele é utilizado muito na área médica e em algumas áreas de química e na área de pesquisa, né? Eu achei isso muito interessante por conta disso. Gente, tem que falar também dos aspectos ambientais, né, na produção do vidro. Como a gente sabe, né, o vidro, como a gente sabe, não sei se vocês sabem, mas eu tenho que falar, né, o vidro é o único recipiente que ele pode, dependendo de como ele seja descartado, ele pode ser infinitas vezes utilizado na produção dele mesmo. Então, se ele for devidamente separado, ele pode ser reciclado várias e tendendo ao infinito vezes. Por ele ser 100% vidro mesmo, e quando voltar ao forno, ele volta aquela massa pegajosa e volta, né, ao magma, e pode ser utilizado novamente na produção dele mesmo. Os vidros não são biodegradáveis, né, que não permanecem, e eles não são biodegradáveis, então por isso eles permanecem na natureza por cerca de 10 mil anos. E você reciclando esses tipos de vidro, você pode ter algumas vantagens, como, por exemplo, diminuição do volume de lixo nos aterros. Ano passado, eu atuei como técnico em Química 1, técnico químico 1, em um aterro sanitário. E, além de receber muito aterro, esse tipo de coisa, a gente também recebia muito vidro, muito resíduo urbano, né, como a gente falava, vinha com garrafas, cascos de cervejas, potes de vidros, e que poderia voltar, né, passando por uma coleta seletiva, né, nesses pontos de coleta de vidros, eles poderiam voltar para o preparo deles mesmos, né, e não ser aterrado. Então, com isso, a gente diminui o volume de lixo nos aterros, e tem o reaproveitamento do vidro em 100%, né, se ele for bem tratado, a gente pode reciclar ele várias e várias vezes, e para cada tonelada de vidro reciclado, gasta-se menos 70% do que se gastaria para fabricar mais vidros. Então, você utilizando ele, você está gastando menos de 70% do que se gastaria para fabricar um novo vidro. E para cada tonelada de vidro reciclado, economiza-se 1,2 toneladas de matéria-prima. Países referência na reciclagem do vidro, o Brasil ainda não é um deles. Basicamente, a Europa, né, tendo a Alemanha como pioneira e um exemplo, que na Alemanha eles dão crédito para as pessoas que separam seus vidros e vão até no próprio mercado, tem um local de estoque de vidros, e você colocando seu vidro lá, você ganha alguns centavos de euro. Não sei como que diz, não sei qual é o certo, a nomenclatura para centavos em euro, mas é basicamente isso. Você ganha uma certa quantidade de 0,5 euros aproximadamente.
E garrafa PET também, o mesmo Garrafa processo ali. PET, alumínio, eles valorizam muito isso, a reciclagem. E lá na Alemanha mesmo, algumas cervejarias, né? Se você levar o recipiente dessa cerveja para esse local, você, depende de quantas garrafas você leva, você ganha uma cerveja cheia. É muito interessante. A Coreia do Verdade. Sul, a Coreia do Sul tá logo colado na Alemanha, porque eles têm uma política rigorosa de reciclagem. Eu pude ver em algumas matérias do jornal do Fantástico, alguns jornais apresentando, e mostravam, né, que eles são educados desde a escola a não jogar o seu resíduo no lixo, como jogar o resíduo no lixo de acordo com a coleta seletiva e levar aos postos de trocas. E lá parece que tem uma lei que cada família tem uma certa quantidade de descarte de resíduos por família. Temos os Estados Unidos, que é o mesmo processo que está se destacando, né? A Eslovênia, a Áustria, a Bélgica, seguindo o exemplo da Alemanha, né? Por ser países alemães. Países europeus, desculpa. Por ser países europeus, está seguindo o exemplo da Alemanha. O Brasil ainda está lutando, né, para chegar a esses pontos de reciclagem. Nós temos muito que trabalhar, mas eu acredito que isso seja possível, porque nessa produção, né, você acaba utilizando menos matéria-prima, o que vai acabar favorecendo a menos descartes de óxido do gás carbônico na atmosfera, né? Porque eu vou estar queimando menos matéria-prima e vou estar queimando mais vidro, né? Que tem um ponto de fusão menor, que ajuda pra caramba como fundente, inclusive, na própria fundição da matéria-prima. Aí vocês podem ver uma coisa bem simples, né? Quando a matéria-prima chega, vai para a indústria vítrea, passa pela envasadores, né? Para ser mandado para os clientes, chega o produto é liberado, vai para a distribuição, consumidores, vai para a coleta, limpeza e seleção, né, desses ciclos, né, que vai para a distribuição, e volta de novo para a trituração para poder gerar o mesmo processo. Vocês podem ver que é um processo infinito e interessante a gente ter consciência de descartar o vidro no local certo, porque o vidro não é biodegradável e ele pode ser utilizado várias e várias vezes, até mesmo plástico, mas ele tem a vantagem, né, de ter um processo um pouco mais fácil do que o PET, né? Um grande problema que eu vejo nisso, embora seja fantástico, enfim, tem muitas pessoas que teriam uma boa disposição de separar ali o vidro do alumínio, do plástico, só que nós não temos esse tipo de coleta em casa, por exemplo. Muito triste. A política pública não favorece isso, infelizmente. Então, mesmo que tenham pessoas dispostas a fazer isso e facilitar a vida de todo mundo, falta muita política pública nesse respeito. Sim, com toda certeza. Se nós tivermos um prefeito disposto a fazer uma lei que disponibilizasse coletores para pegar esse tipo de resíduos da maneira correta, seria perfeito. Mas eu acredito ainda assim que existe algum órgão, como esse da coleta do óleo que já foi usado, né, para produção de sabão, deve ter, né, algum órgão que realmente se disponibilize a não passar só numa casa, né? Seria legal se todo mundo fizesse, deixasse pelo menos nas esquinas e passasse um coletor desse órgão, pegando somente aquela embalagem, né, de vidro ou que fosse separado e levasse, né? Seria um plano legal, né, que os nossos governantes poderiam fazer, mas infelizmente eu acho que é só uma utopia por enquanto, é só um sonho. Enfim. Vamos agora para uma das partes que eu acho mais interessante, né, que fala da química, mas aqui a gente vai falar um pouco mais da engenharia, que vamos falar do fluxograma da produção do vidro. Vocês podem ver que começa com a chegada do material da usina de misturação, né, lá onde a gente deposita a matéria-prima que chega no caminhão. Só que antes desse produto vir para a esteira, né, para o misturador, ele tem que passar pelo laboratório, que era onde eu trabalhava, eu atuava. Eu estava nesse laboratório quando eu entrei com uma formação técnica nessa empresa. E lá eu pegava esse tipo de areia e nós fazíamos análise, porque a gente não pode confiar 100% no laudo que vem do produtor, né, daquela areia. Então a gente fazia a nossa análise para ter certeza, porque se fosse necessário acrescentar alguma coisa, o responsável por acrescentar isso, ele saberia o que deveria acrescentar e como deveria ser feito. Então passava pelo laboratório,
o laboratório dando um ok, falando que estava conforme ou que a concentração de algum elemento não estava conforme, ele conseguiria ser tratado para poder entrar para o forno. Sendo liberado pelo laboratório, vai para essa esteira, né, que vocês estão vendo, e para essa esteira ela é jogada no misturador. Esse misturador, ele leva também os cacos desses materiais que, por algum problema, não foram utilizados na produção, eles voltam como cacos, não 100% triturado, volta como cacos mesmo, porque tem a função de diminuir a temperatura para a fusão. Os cacos são importantes também, atuam como fundente. Indo para ele sendo despejado dentro do forno, a fusão que aquece a massa de 1.500 graus Celsius a 1.600 torna-se a massa incandescente como a lava, né? Como eu disse, eles passam, né, pelo esse forno de fusão como lava e são depositados diretamente no banho de float. Float, que em inglês quer dizer flutuação. Eu nem manjo muito dos inglês, mas isso aí eu pesquisei no Google Tradutor e deu uma ajudadinha. Onde esse banho vai diminuir a fusão, saindo do forno de fusão com aproximadamente de 1.000 graus, né? 1.000 graus Celsius, passa por esse banho de float, que é uma piscina de estanho com 15 centímetros. Dentro desse banho de float, eu peço desculpa por estar disponibilizando um fluxograma assim, existe como se fossem umas esteiras de 15 centímetros que vai do ponto inicial do banho de float até o final, e tem a função de manejar essa massa líquida essa massa viscosa, perdão, do forno de fusão. E através deles tem rolinhos que fazem essa massa, por ser uma massa menos densa que o estanho, ela fica por cima, ela vai sendo carregada para lentamente, né, dependendo da velocidade, não lentamente, né, dependendo da espessura do vidro que eu queira, eu faço uma velocidade ou maior ou menor, vai depender da espessura do vidro que vai ser passado por recozimento. Chegando na câmara de recozimento, é uma das câmaras que eu acho que tem uma grande importância, porque ali na câmara de recozimento, o vidro é resfriado lentamente até chegar a 250 graus Celsius, onde alivia a tensão do vidro e vai melhorar o seu arranjo molecular e melhorar a resistência do choque, adquirindo resistência mecânica e resistência térmica. Sem recozimento, fica quebradiço o vidro. Passando por esse recozimento para adquirir essas resistências, vai para a inspeção do controle de qualidade, onde tem vários tipos de maquinário, que eles vão analisar se o vidro tem alguma bolha, se essa bolha vai prejudicar na produção do vidro ou não, vai visualizar o diâmetro, a espessura do vidro, o tamanho dele, para ver se está conforme o que você na sala de controle queria. Então, tudo certo? Pode falar, Antônio, por favor. Então, você falou que atuou na parte do laboratório, no início do processo, na verificação ali do material. Se eu não me engano, você comentou comigo que atuou também no controle de qualidade. Sim, atuei lá. Já ia chegar lá. Isso mesmo, eu vou falar até com um pouco mais de certeza e segurança na inspeção do controle de qualidade. Por quê? Passando por todo esse processo do forno de fusão, banho de float, recozimento, quando chegava para o controle de qualidade, nós tínhamos que fazer o possível para garantir o máximo de qualidade possível para não ter problema com o cliente. Então, na inspeção de controle de qualidade, a gente não só mexia com o maquinário que fazia essas análises para ver se a espessura estava certa, para saber se o tamanho estava ok, para ver se tinha algum defeito visual, se tinha alguma mancha, tudo mais. A máquina fazia isso e nós também fazíamos. Todo o processo automatizado, nós fazíamos no manual também, para ver se batia aproximadamente com o que a máquina via. Isso acontecendo, nós passávamos uma sala escura para ver se tinha algum defeito, por um medidor de dilatação, por um medidor de altura, espessura, dando próximo do aceitável, que era o da máquina, tendo aproximadamente de mais ou menos 1 de aproximação, 0,1 na verdade, desculpa, ele poderia ser liberado para ir para o corte. Ele ia para o corte, passava por
O corte é nada mais, nada menos do que você colocar ele do jeito que você quer e colocar num pallet, né? Você embalar esse vidro que você quer e levar para o pallet e levado para a expedição, né? Pode ser levado diretamente para o cliente. Isso depois de ter passado por esse auto rigorosidade do controle da qualidade. Por isso que eu acho que o controle da qualidade é uma dos setores ainda mais odiados na indústria. Porque às vezes bloqueava, né? E a produção não gostava muito disso, não. Né? Sabe como é que é. Ou mandar voltar. Isso aí, vamos ter que fazer tudo de novo. Muitas das vezes, né? E um dos processos mais, esse processo todo, ele é controlado nessa sala de controle, onde você está vendo aí, né? Uma forma pequena em frente ao recozimento e ao banho de float. Essa sala de controle, por se tratar de um forno industrial, quer dizer que ele funciona 24 horas por dia, né? Então ele não para. Se por acaso ele parar, foi porque você perdeu seu emprego, porque obviamente você deve ter deixado acontecer um congelamento dessa massa de fusão no forno, e essa massa congelando, você deu PT no forno, você deu perda total, você não tem como entrar lá e tirar e fazer de novo, não. Você acabou de destruir um forno industrial. Então, na sala de controle, nunca vai ter só uma pessoa, sempre vai ter mais pessoas. Vai ter um engenheiro que é responsável por essa linha, né? Porque, por mais que seja um forno de fusão, você pode ver como se fosse a minha mão, mais ou menos. Como se aqui fosse o forno e cada dedo fosse uma linha para produzir um vidro diferente. Vamos supor que um vidro azul, um vidro resistente a calor, um vidro âmbar. Então, vai depender muito da linha. Então, esse forno ficando ruim, você não produz. Às vezes, um forno gera vidro para 4 linhas de produção. Então, você tem que estar sempre olhando para saber se tem algum problema com o forno, se a quantidade de matéria-prima está adequada, se precisa colocar mais, se está esfriando, para não ter perda total do forno. Então, esse é o coração do processo. Também se para, perdeu tudo. Perdeu tudo, exatamente. A gente pode dizer até que é o cérebro, né? Porque se o cérebro se parar, acabou. O coração você ainda pode dar uma reanimada. Ali, no caso, você não consegue reanimar, não. É destruir e fazer de novo. Então, gente, essa é a minha apresentação, chegou ao final. Eu acho que estou aberto a perguntas, tentar responder da melhor maneira possível. Basicamente isso. Antônio, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer? Acrescentar alguma coisa? Então, só um detalhe, eu esqueci de falar no começo, mas acho que o pessoal já está acostumado, né? Essa entrevista ela não é ao vivo, ela está sendo gravada. O chat aqui ou aqui, eu nunca sei, está liberado. Eu e o Igor estaremos aqui ao vivo com vocês, então se alguém já colocou alguma pergunta, talvez o Igor já tenha respondido. Se quiserem colocar alguma pergunta agora, nesse finalzinho também, podem deixar aí que a gente responde, né? Que nós comentamos. Perfeito. Mas, Igor, bom, primeiro, quanto ao funcionamento e a sua atuação, acho que ficou bem, bem claro. Acho que todos nós aprendemos bastante com isso. Eu mesmo não conhecia o procedimento técnico mesmo de uma indústria de vidros. Mas, sim, eu tenho uma pergunta. Agora estamos mais ou menos a 50 minutos de entrevista, mas não é nenhuma pergunta técnica. Eu te conheço desde 2015, o tempo passa bem rápido, fui seu professor há 5 anos, e você foi um dos alunos que eu sempre me considerei honrado de ter sido seu professor, principalmente pela sua história de vida. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco conosco. Eu falei no início que você era nadador, maratonista, porque eu sei como o esporte foi importante para a sua vida. Você está com uma blusa dizendo sou ex-aluno IFE, então creio que o seu período no Instituto Federal também deve ter sido importante. Eu queria que você falasse qual foi o papel do esporte e da educação na vida que você tem hoje. Perfeito. Então, gente, como nem tudo é um mar de flores, eu tive dificuldades, sim. Quando eu entrei no IFRJ, no meu primeiro e segundo período, foi bem difícil, porque eu vinha de uma escola pública fundamental aqui na minha cidade, e como toda rede de ensino pública, nós passamos por qualquer tipo de problemas que tem que ser resolvidos através de gritos e protestos, e eu dou muita força a qualquer ato de greve para o professor reclamar do seu salário, não reclamar, mas reivindicar os seus direitos.
eles são certíssimos e tinha todos os meus apoios. E durante esses períodos, a gente passa por greve, a gente passa por mudanças de gestão como prefeito, e acabava que algumas aulas que seriam importantes para o meu ensino fundamental acabou me prejudicando. Então, quando eu prestei o concurso para o IFE, eu prestei até como cotista, tive resultado satisfatório em matemática, eu consegui acertar em torno de 80% das questões, e a questão de português, eu acho que eram 10 questões de português, eu acertei 9. E a redação de 20, eu tirei 17. Então, eu estava concorrendo ali pau a pau com alguém da ampla concorrência e passei como segundo da cota de colégio público. Quando eu entrei no IFRJ, eu acho que eu tinha uma arrogância da minha antiga escola que eu achava que eu não precisava estudar para passar. Então, eu pensei, eu não preciso estudar para passar, aqui é a mesma coisa, eu só preciso vir às aulas, assistir às aulas, não preciso fazer lista de exercício. Me ferrei, obviamente, porque quando eu entrei no IFRJ, nós tivemos uma carga, por exemplo, no ensino fundamental, o que eu mais tinha de aula, o maior tempo de aula era matemática e português. Cheguei no meu primeiro período e vi no IFRJ que o que eu tenho mais tempo de aula é física, química e biologia. Caramba, 3 matérias novas e os tempos são maiores. E a química que a gente vê no IFRJ é semelhante ao que a gente vê na graduação. Então, deixa eu só fazer um detalhe aqui, porque quando a gente fala em Instituto Federal, eles têm perfis bem diferentes, dependendo da parte do país. Só para deixar claro, o Igor ele fez o curso técnico em Química integrado ao ensino médio. Então, ele estava fazendo as disciplinas de ensino médio, e, enfim, é um curso de 4 anos, esse ano extra forneceria a ele o título de técnico em Química. Esse processo que você está passando, de dificuldade, de achar que, enfim, fui aprovado, não preciso estudar tanto para ser aprovado, a maioria das pessoas percebe isso quando entra em uma universidade federal ou estadual, quando entra numa graduação em uma instituição pública. Os alunos de um técnico integrado costumam perceber isso mais cedo, né? Costumam perceber na transição do fundamental para o ensino médio. Então, é verdade. Então, quando eu cheguei no ensino médio, me deparei com um professor pedindo relatório. Óbvio que o meu primeiro relatório foi muito ruim, foi abaixo até da média. Eu não sabia, eu achava que era só pegar a internet, copiar e colar e colocar lá como bibliografia Wikipedia. Só que não. Não. Aí o professor me ensinou, ele botou realmente isso para poder ensinar, para ver como é que a gente está em termos de pesquisa e escrita. Mas o primeiro encontro que a gente teve foi realmente para ensinar a gente a fazer um bom relatório. Eu me deparei também com a apresentação de seminários, fazer um bom seminário. E ali nas provas eu não tinha que dar. As provas exigiam um pouco mais de conhecimento. Não é tipo assim, o que é uma célula? Eu falo, o que é composto uma célula? Falar que a célula é composta de membrana, citoplasma e núcleo. Só que não. Ali eu tinha que falar tudo, exatamente que vinha. E explicar cada componente, cada função. Então, eu vi que ali era necessário eu separar um tempo para estudar e ver que realmente eu preciso estudar e fazer exercício e para poder melhorar minhas notas. Não, né? Mas eu só fui aprender a estudar quando eu fracassei na minha primeira matéria, que foi Química Geral, no segundo período. Não fracassei. Gente, acredite, eu vou falar para vocês, reprovar não quer dizer que você é ruim. Quer dizer que você precisa estudar mais para não lidar com problemas futuramente. E eu, passando por essa experiência de fazer o meu segundo período novamente, me adquiri o conhecimento para que eu pudesse, de repente, conseguir essa vaga nessa empresa que eu estava agora. Porque foi realmente no começo do meu 8º período que eu consegui essa vaga. Se tivesse reprovado, de repente, eu não estaria nem nessa indústria que eu passei de vida. E com o conhecimento adequado, porque eu me dediquei, estudei e consegui passar com excelência na disciplina. Mas por eu ter reprovado também, eu fui um pouco relaxado em algumas matérias. Falei assim, por eu já ter visto de novo, eu já tenho um relatório pronto, eu só preciso fazer prova. Não pensa desse jeito, passa tudo com satisfação, faça tudo ali com responsabilidade. Mesmo que você tenha que fazer de novo, faça.
mas faça com responsabilidade para você não se prejudicar futuramente. Mas, na verdade, gente, eu só fui aprender a estudar com esse moço que está aqui no vídeo comigo. Quando eu cheguei no terceiro período, eu vi que o meu modo de estudar era fraco, então eu comecei a madrugar na escola. Chegava já cedo, já lia algumas coisas, e também ficava de tarde, não tinha problema não. Levava comida para o colégio, ficava de tarde com meus amigos. E eu, mesmo estudando, procurando Antônio de manhã e de tarde, os outros professores de manhã e de tarde, eu tinha dificuldade, porque a química deixou de ser uma, né? Deixou de ser química geral, virou físico-química, química orgânica e química inorgânica. Eu tinha extremamente dificuldade em físico-química e química inorgânica. Por incrível que pareça, às vezes eu conseguia até participar da aula do Antônio, falava algumas coisas, só que chegava na prova e não sabia escrever, porque uma coisa simples que me perguntava. Por exemplo, o que é a contração dos lantanides? Eu tenho isso hoje, porque eu estudei isso pra caramba, eu não consigo esquecer. Então, eu gravei porque eu estudei fortemente essa parte, me dediquei, só que quando eu cheguei, eu não consegui ter um bom desenvolvimento também, porque eu tive a necessidade gigantesca de precisar trabalhar. A minha família, todo mundo aqui é do ramo de buffet, então eu trabalhei desde muito novo como garçom, e muitas das vezes eu pernoitava, eu trabalhava sexta e tinha aula sábado. Eu não comentei isso com o professor, com ninguém durante eu fiz isso, porque eu não queria ter que as pessoas passavam a mão na minha cabeça. Então, eles não sabiam nem que eu era atleta no terceiro período e nem que eu era garçom. Ali eu era só mais um estudante. No final do terceiro período, o Antônio veio e conversou comigo. Falou, Igor, você vem para as minhas aulas, você assiste, você pergunta, participa. Por que você não consegue tirar uma nota mediana? Aí eu falei, Antônio, não está aguentando mais, cara. Eu tenho que trabalhar, estudar e acho muito difícil. Ele não facilitou para mim por causa disso, pelo contrário. Ele me incentivou a estudar ainda mais. Ele falou, cara, eu estou aqui para te ajudar. Você pode assistir meus vídeos. A Universidade da Química é basicamente o técnico de química que eu sou, porque eu assisti muitas aulas desse canal dele. Aí eu conversei com ele, né? Eu tive dificuldade de passar do meu terceiro para o meu quarto período. No meu quarto período, eu decidi pedir ajuda ao Instituto Federal, o campus de São Gonçalo, onde o diretor é o Anderson e o Thiago Janerini. Eu falei para eles da minha história como atleta. O Thiago simpatizou, eles simpatizaram demais, mas o Thiago foi um pouco especial, porque ele praticava o mesmo esporte que eu, então ele nadava também e corria. Quando eu contei isso para eles me patrocinaram na minha primeira competição, onde eu consegui ganhar uma prata em uma maratona aquática de 2.000 metros, e eu consegui chegar em segundo na minha faixa etária. Eu postei uma foto no técnico em química e, o garoto que não era conhecido bombou na escola como técnico em química, e eu falei, aí isso me serviu não só como status, mas me ajudou muito a falar assim, não, agora eu tenho que estudar ainda mais, para o pessoal não pensar que está passando a mão na minha cabeça por eu ser atleta, e para eu também poder continuar mantendo patrocínio, né? Porque se me incentivava a ter a ajuda do Instituto, mas ter a ajuda do Instituto e ter as notas lá embaixo. Não faz sentido nenhum, então eu estudei ainda mais no meu quarto período, aí o Antônio já sabia que eu não era só atleta, mas eu tinha vida como garçom, trabalhava, e uma vez o Antônio me pegou dormindo na sala dele, não sabe? Ele falou, ele foi todo mundo liberado pro intervalo, mas eu estava lá dormindo, realmente estava muito apagado, porque eu trabalhei de sexta-feira, a madrugada toda no casamento, e fui direto para o instituto, porque na época a gente tinha aula sábado até o sétimo período, e no instituto antigamente não tinha mudança de horário, a mudança de horário foi ocorrendo no quinto período. Então, durante o quarto período, a gente tinha ainda 7 horas no sábado para o Instituto Federal. Aí eu dormi cansado, aí ele perguntou se estava tudo bem, conversou comigo. Eu falei, não, professor, estou cansado porque eu vim direto do trabalho para cá e saindo daqui eu tenho que ir direto para o trabalho de novo. Então, eu não estou reclamando disso, sabe? Mas o Antônio foi um dos professores que entendeu que nem todo mundo ali estava no mesmo patamar, né? Que eu posso dizer. Ali tem alunos que tinham condições de só estudar, mas também tinha muitos alunos que tinham que não tinham essa condição, né? Que tinham que buscar uma renda extra e também estudar, né? Tinha que estudar e trabalhar. E isso me ajudou muito durante todo o meu curso.
Os professores não me viram também só como atleta, eles pegaram e falaram que o fato de eu também trabalhar e estudar era uma admiração para eles, por estar conseguindo lidar com essas duas coisas, porque o Instituto ele exige da gente. Eu sabia disso, porque eu entrei ali e, mesmo sendo cotista, eu vi a importância de falar assim, eu não quero desistir no quinto período para ir para a faculdade. Eu acredito que eu me formando, eu vou conseguir encontrar um trabalho. Eu via sempre isso, eu falava assim, eu chegava no meu quinto período e já estava tipo, chorando, me perguntando por que eu estou aqui ainda. Aí eu falei assim, por mais que eu não queira seguir química, eu sei que isso aqui vai me dar uma porta de trabalho, vai me dar uma porta de emprego. E então eu vi as pessoas falando do salário de um técnico em químico dentro da indústria, dentro de algum outro lugar, de um laboratório. E eu falava, caramba, imagina eu ganhando isso. Aí eu ficava imaginando, o técnico em química é importante para minha vida, o técnico em química é importante para minha vida. Então chegou no sétimo período, para surpresa do Antônio, ele me viu na escola ainda, ele falou, você está aqui ainda? Eu pensei que você já fosse sair para cursar educação física. Eu não, professor, estou no sétimo período, vou passar para o oitavo e daqui a pouco eu estou me formando. Tá, mas eu falei isso porque você falou que ia fazer educação física, que já Gente, estava tudo exatamente. alinhado. Eu sempre falava que ia para educação física. Eu tinha tantas medalhas na parte de competição que era educação física que eu queria. Aí eu contei, né, durante o quinto período da minha formação lá no IFRJ, passamos por uma dinâmica que foi até inclusive feita com a professora de educação física, em que ela dava um fósforo para cada um. Nós tinha acabado de voltar para o Instituto Federal, depois de uma paralisação, uma ocupação, né, que nós fizemos em prol da educação. Voltamos às nossas atividades, aí ela deu um fósforo para cada um, né, e acendemos esse fósforo. Aí ela perguntou, eu tinha acabado de voltar da Argentina competindo numa corrida lá, um campeonato ibero-americano de 5 quilômetros, que eu mandei super bem, foi a melhor prova da vida hoje no 5 km. Eu fiquei lá até em terceiro pelas nações. Não ganhei a corrida em geral, fiquei em 20º alguma coisa no geral, mas eu fiquei em terceiro com as delegações de cada país. E quando eu acendi meu fósforo, quando eu falei assim, então, o fósforo apagou. Todo mundo falou, aí a professora assim, passou por todo mundo, aí todo mundo falou. Aí a gente falou, Igor, você quer falar alguma coisa? Eu falei, quero sim, posso falar? Eu falei, né? Pô, gente, eu sei que a gente tá passando por um momento difícil, mas eu acabei de voltar de uma competição incrível. Eu nunca me imaginei saindo do país e eu tive a oportunidade de poder correr uma corrida lá na Argentina e eu fui falando isso, né? Aí uma pessoa perguntou, mas por que você nunca se imaginou isso? Você é tão bom correndo? Eu falei, cara, é porque na minha vida tudo foi muito difícil. Eu perdi meu pai com 9 anos por conta de uma escolha que ele fez. Ele escolheu seguir o caminho do tráfico. E meu pai foi morto quando eu tinha 9 anos. E eu sofri durante todo o meu crescimento à margem da sociedade aqui, do bairro onde eu moro. Todo mundo achava que eu seria igual a ele. Então, eu sofri preconceito desde muito pequeno, porque todo mundo falava que eu não passava dos 15 anos. Então, o esporte foi tão importante para mim, porque na minha rua, a minha técnica morava na minha rua. E foi ela que pegou, quando eu entrei na aula de natação, ela me viu como Igor, eu tinha uma identidade. Ela sabia toda a minha história, mas ela me via como Igor. Ela deixava eu brincar com a filha dela, brincava com todos os alunos. Fui me destacando, ela me convidou para uma turma de treino. Me destaquei na turma de treino, ela me chamou para as competições. Me destaquei nas competições, parei no Botafogo. Me destaquei no Botafogo, participei de um campeonato sul-americano de natação também, na Argentina. E conforme isso foi acontecendo, durante toda a minha formação, a filha dela falou, Igor, vai ter a prova para o Pedro II. Eu falei assim, não quero chamar Pedro II não, mas vou fazer a prova. Fiz a prova do Pedro II FITEC, não consegui passar. Ela falou assim, Igor, não desiste ainda porque tem o IFRJ. Eu falei, pô, se eu não conseguir passar no Pedro II, na FITEC, você acha que eu vou passar no IFRJ? Aí minha técnica falou assim, você vai, porque só vai poder treinar depois que você fizer uma lista de exercício aqui na piscina. Aí ela me incentivou a estudar,
estudamos pra caramba, então eu só podia nadar depois de responder todas as perguntas que ela me fizesse correto. Eu respondendo as perguntas, eu podia treinar. Então, ela me comprou de uma maneira muito gratificante que eu tenho, porque ela me comprou da maneira mais certa. Ela botou, quer treinar? Pode treinar, mas vamos estudar aqui primeiro. Aí eu chegava um pouquinho mais cedo no treino, estudava, depois treinava, fiz a prova do IFRJ, consegui a aprovação. Mas eu falando, né, para a turma contar essa minha história, o fósforo apagou, mas ela falou assim, a professora abaixou a cabeça e chorou. E eu contando mesmo, sofri esse preconceito, passei por isso, eu acho, por isso eu tive muita dificuldade aqui dentro do próprio instituto, porque eu muitas das vezes eu me achava inferior aos meus amigos de sala, porque eles sabiam lidar com os ensinos muito melhor que eu, e eu tinha que me esforçar o dobro deles, ou o triplo, muitas das vezes, para entender alguma coisa que era simples, e corri atrás, ela pegou, me olhou, aí chorando, ela falou, cara, eu tenho muito orgulho de você. Aí a minha turma toda em volta também paralisado. Eles falaram, cara, eu não sabia que você tinha passado por isso. Todos me abraçaram, tenho um maior contato com eles. Eu quero dar um maior beijão para minha turma, porque eu tenho certeza que eles vão estar assistindo aqui agora. Eles falaram comigo e falaram, cara, você é um exemplo de superação, porque você conseguiu não só através do estudo de mudar a sua vida, mas também você conseguiu alcançar patamares de atleta que seria difícil para uma pessoa até que tivesse uma condição boa. Então, gente, uma das qualidades que eu sempre me dei foi que eu era esforçado. Eu acho que eu nunca era talentoso, minhas notas não eram nem tão boas para dizer isso, mas eu sempre estava me esforçar para conseguir chegar num êxito bom. Então, quando eu cheguei no sétimo e oitavo período, que foi só indústria, eu consegui me destacar, principalmente no oitavo, porque eu tinha acabado de entrar numa indústria, eu consegui ver como é que era a vida da indústria. Então, para sair do IFRJ, foi só um passo. E eu lembro que quando acabou o último dia de aula, todo mundo saindo, Marcos Vinícius, que é muito amigo, estava lá, nesse momento comigo, ele pegou, eu estava todo mundo na minha frente, eu peguei, virei para trás, olhei aquela logo do IFJ e comecei a chorar. Assim, extremamente, tipo, não acredito que eu estou conseguindo sair daqui, de uma maneira de felicidade, sabe? Eu falei assim, cara, foram 4 anos e meio, mas eu consegui me formar. 4 anos e meio porque eu reprovei, né? Mas eu consegui sair daqui com êxito e estou empregado. Acho que isso foi, tipo, eu consegui alcançar tudo que eu queria durante a minha formação no IFRJ. Então, eu consegui sair dali com título de técnico, consegui sair com conhecimento, consegui uma bolsa, consegui passar na UERJ para engenharia química e sair com minha carteira de trabalho assinada. Então, realmente, eu fiquei extremamente emocionado e falei, caraca, deu certo. Ainda bem que eu não desisti. Igor, infelizmente a gente tem que terminar a conversa por conta do tempo. Uhum. Porque por mim eu ficaria assim, horas aqui conversando contigo. Eu gostaria, bom, de agradecer você ter compartilhado o seu conhecimento técnico durante esse período, mas eu queria deixar claro aqui para todo mundo que vier assistir a esse vídeo que eu tenho um orgulho grande de ter sido seu professor, de ter ajudado de alguma forma durante o seu processo. Bom, peço desculpas se em algum momento talvez eu fui um pouco mais rígido, mas eu acho que faz parte ali, eu agradeço, dependendo do momento. Com toda certeza você é um dos filhos mais queridos do Instituto Federal, lá do campus. Enfim, eu fico muito feliz de ter ajudado e de recebê-lo aqui na Universidade da Química. Eu agradeço muito o convite, eu fiquei extremamente honrado quando você me convidou. Eu falei assim, caraca, eu vou participar de uma entrevista com o Antônio. Aí eu falei assim, caraca, eu vou participar de uma entrevista com o Antônio. Ele que, tipo, ele sabe o que eu sei. E eu não era, assim, fico um pouco de medo, só que eu falei assim, cara, não, muito tempo já se passou, eu vou mostrar para ele que eu amadureci, não só em termos de conhecimento, mas eu também amadureci bastante com o passar desse tempo. Então, antes eu e o Antônio não tinha só até no IFJ a gente não tinha uma característica só de aluno e professor, a gente tinha uma liberdade até de amigo mesmo ali. Eu senti que ele cresceu uma amizade gigantesca mesmo. Então, eu te agradeço muito por ter sido
não só meu professor, mas ter sido um amigo e um grande orientador para mim, um exemplo. Eu quero ser professor por conta de contatos de professores que eu tive que nem você naquele instituto, futuramente. Então, muito obrigado por ser uma inspiração para mim. Eu fico honrado. Bom, Igor, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, fiquem à vontade aí para escrever no chat ou deixe alguma pergunta, alguma dúvida depois nos comentários. Bom, Igor, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.